Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, santo é o teu nome, eterna é a tua palavra, o teu reino não tem fim, não pode ser destruído. Tu que estás, Senhor, entronizado à destra do trono eterno, e neste momento, querido Deus, nós te clamamos e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude com a sua palavra. Abençoa, Senhor, cada coração, cada vida, cada alma que está aqui nesta noite. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando e também, Senhor, trabalhando na vida daquelas almas que não vieram, Senhor. O Senhor sabe o porquê elas não estão aqui. O Senhor sabe qual é o motivo, Pai, que tem feito com que elas não estejam dentro da Tua casa para ouvir da Tua santa e bendita palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, conforte o nosso coração, também nos anime, Senhor, nos ajude. Peço, querido Deus, que o Senhor abençoe através do Teu Espírito Santo, Tua palavra que será pregada, e que ela, Senhor, possa, pelo Seu poder, surtir o efeito necessário em cada uma das vidas. É isso que nós te oramos e te agradecemos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Pai querido. Muito bem, meus irmãos, estamos falando aí da natureza e depois nós falamos sobre o sal da terra e o sal insípido. Jesus diz que o insípido ele não serve para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí então Jesus ele vem falar agora sobre a luz. Se da mesma maneira que o servo de Deus, que tem essa natureza do Filho do Reino, ele é o sal da terra, que tem as propriedades, meus irmãos, de mudar a vida, dar sabor à vida às pessoas que estão à sua volta, porque as vidas têm que ser transformadas, as vidas precisam ser mudadas, e através desse sal da terra, deste servo de Deus, dessa alma que tem essa natureza do Filho do Reino, aonde ele chega, as almas são transformadas, são levadas a Cristo. Essas almas são, meus irmãos, anunciada a elas a verdade que tem nas Escrituras, a palavra de Deus. Então uma alma pode ser consolada no dia da aflição, uma alma pode ser tratada no dia do seu desespero, no dia da sua angústia, mas somente se você for o sal da terra, que você muda o sabor da vida das pessoas que estão à sua volta. O sal tem também a propriedade de preservar a vida. O sal também ele combate a corrupção, as coisas ruins deste mundo, o pecado, a escuridão e tudo aquilo, meus irmãos, que envolve este mundo, que pode fazer o crente se afastar da sua palavra e também segurar aquele que ainda não ouviu e está ali impedindo ele de chegar até Cristo e a salvação que há em Cristo Jesus. Mas Jesus falou do sal. O sal da terra é o verdadeiro discípulo. Igreja não produz religioso.
Nós vimos bem o que é o religioso. O religioso, ele faz algumas coisas, ele obedece alguma coisa, mas ele é só religioso. Ele não é discípulo. Porque o discípulo, ele recebe disciplina, ele recebe instrução e ele quer ser igual ao seu mestre. A estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Aquela palavra que Deus, conversando com Abraão no capítulo 15 do livro de Gênesis, ele diz assim: Abraão, ser perfeito, ou seja, cresce Abraão, atinge a estatura de varão perfeito e anda na minha presença. É o que Deus espera de todo crente, de todo aquele que um dia professou o nome de Cristo, mas se foi só da boca para fora, se foi só como um religioso. Precisa batizar, pastor? Vou batizar. Precisa fazer mais alguma coisa? Precisa, então vou fazer. Então um dia essa alma ela vai deixar, porque o único que permanece, Jesus diz, é o discípulo. O discípulo permanece. O religioso, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus disse assim: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, e aquele que não tomar parte disso, ele não tem parte comigo. A maioria das pessoas, toda a multidão, fizeram o quê? Foram embora. Então o religioso, ele não permanece, porque ele não suporta a palavra de Deus, ele não suporta as escrituras, ele quer fazer algumas coisas e vive com o pé no mundo e o pé ali dentro da religião, mas não é assim. Igreja de Cristo, ela não produz religioso. Igreja de Cristo, ela produz salvo. Salvo pela sua graça, salvo pela sua misericórdia. Produz aquele que vai ser o discípulo, produz aquele que quer chegar perto de Jesus. O discípulo, ele tem o desejo de ficar perto de Jesus, não longe. O discípulo, ele não troca o reino de Deus permanente e duradouro por coisas deste mundo que são passageiras. E aí Jesus continua a falar no versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo, como o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Jesus, ele não deu para você ou para mim a seguinte opção: você é luz se você quiser, você é sal se você quiser. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Vós, ele olhou para os discípulos e para toda aquela multidão que estava sentada, ele disse assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, para o nosso Deus, meus irmãos, a questão humana é assim: o homem acha que para Deus tem meio termo. Para Deus não existe meio termo. Para Deus é assim: ou você é sal da terra, ou você só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens, como diz o texto aqui. Para o nosso Deus e a sua palavra, ou você é luz, ou você é treva. Então não tem meio termo com Deus. Apesar das pessoas viverem aquelas vidas ali, toda meia enrustida, e vão cambaleando, porque eles não andam na luz. Sabe quem tropeça, meus irmãos? Quem tropeça é quem anda nas trevas. Vive a tropeçar, tropeça hoje, tropeça semana que vem, vai tropeçar 2015, vai tropeçar 2016, porque ele não anda na luz, ele não é luz, ele é treva, e a pessoa que está andando nas trevas, ele não enxerga aonde ele anda. É por isso que você olha, a vida das pessoas está tudo bagunçado, e aí você faz aquele convite: vão para a igreja. A pessoa não vem, meus irmãos. Na escola bíblica em Pompeia, tinha 6 crianças na frente querendo ouvir, 5 lá no fundo não queriam. Eu terminei a lição aqui, aí uma menininha lá no fundo disse assim: o pastor não quer falar com a gente. Eu falei: não. Vocês têm todo o meu amor e a minha atenção. Pena que vocês não querem. É uma pena. É uma pena que vocês não querem todo o meu amor e a minha atenção a vocês.
Mas Jesus, ele está querendo falar para nós assim, ó: você é luz ou você é treva, você é sal ou você é insípido, não tem sabor nenhum, é insosso. Então, não serve para a terra, não serve para o montouro. E se não está andando na luz, está nas trevas. Então Jesus, ele não deu, o nosso Deus, ele não dá essas opções para a pessoa, se você quer obedecer ou não. A palavra de Deus é para ser obedecida. Quando Deus falou com Adão no jardim do Éden, ele disse assim: Adão, de tudo você pode usufruir, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui você não pode. Deus não deu uma opção para ele, se você quiser ou não. Deus foi bem sincero e objetivo. O que é a palavra de Deus? Não. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. O primeiro livro da Bíblia, chamado Bereshit, ou Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou os céus e a terra. Muito bem, criou. Do versículo 1 aos demais versículos que vão a seguir, quanto tempo você acha que tem aí? Eu não sei quanto tempo tem. Pode ter um dia, 1000 anos, 5.000, 10.000, 20.000, 100, 200. Mas a Bíblia diz aqui que primeiro de todas as coisas, no princípio Deus criou o céu e criou a terra. Muito bem, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, aqui na criação de Deus, a partir do momento que Deus tem o mundo criado, mas não tem vida, tem um mundo criado, mas não tem vida nenhuma. Mas por que não tem vida, pastor? E havia trevas sobre a face do abismo. Aonde tem treva não tem vida. Aonde a luz não entra, não pode ter vida. Aonde o sol não brilha, o sol da justiça, o sol chamado Jesus, aquele que vai ser a nossa luz lá no novo céu e nova terra, porque no novo céu e nova terra não tem sol. Porque lá o nosso Deus, ele é a própria luz que vai nos alumiar. Ele é o grande astro. E quando Deus criou o mundo, havia trevas, então quer dizer, não tem vida. Então quanto tempo tem do versículo 1 ao versículo 2? Quando eu estiver no céu, eu vou perguntar para Deus. E aí, quando Deus vai criar a vida, quando Deus vai começar a fazer toda e formar a vida sobre este mundo, a primeira coisa que Deus faz, versículo de número 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa é a luz, meus irmãos. A primeira coisa criada é a luz, para ter vida, para que possa a vida brotar. Você já pensou se Deus pega o homem e põe ele na negridão do abismo, naquela escuridão que a pessoa não vai ver nada? O que ele vai formar onde não tem vida? Como é que ele vai sobreviver num lugar onde a vida não tem? Então a primeira coisa que Deus faz, Deus quer colocar luz na vida daqueles que estão vivendo nas trevas, mas infelizmente a maioria quer continuar vivendo naquele lugar, e somente pelo poder, presta bem atenção, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, é que Deus resgata uma alma. Não é pelo pastor, não é pela eloquência do pastor, não é pelo conhecimento que ele tem das escrituras.
Não era o Billy Graham que fazia com que multidões se convertessem. Meus irmãos, se Deus não tocar no seu coração, não há pastor, não há homem sobre a face deste mundo que vai fazer você se converter. Primeira coisa que Deus fez: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era o que a luz, meus irmãos? Era boa a luz. Por que Deus não falou que as trevas eram boas? Porque na treva não tem vida. Não tem vida. Só tem escuridão, só tem tropeço, só tem amargura, dor, cegueira. E aí Deus cria a luz e diz assim: e viu Deus que era boa a luz, ponto e vírgula. E aí nós temos uma outra coisa: e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Por isso que o nosso Deus, meus irmãos, o princípio da mensagem é: para Deus, ou você é luz, ou você é treva, porque há uma separação imensa sobre todas estas coisas. Há um abismo entre luz e trevas, há um abismo muito grande. Por isso que uma pessoa não pode ser luz no dia do culto, na hora do culto, ele tem que ser luz sempre. Porque ele não pode ser luz aqui no momento da igreja e depois do mundo ele está vivendo no meio das trevas, está vivendo no meio do mundo, está vivendo no meio do pecado, está escorregando aí pelas trevas desse mundo e tropeçando a cada dia. Não tem jeito. Ou você é luz, ou você está nas trevas. E para que haja vida, para que essa vida ela nasça, então Deus criou a luz, viu que a luz é boa, e ainda fez uma separação, aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios: que comunhão tem luz com as trevas, porque tem servo de Deus que se diz servo de Deus, ele fala, é que nem o religioso, falar, meus irmãos, mas vive no meio das trevas. Então não é luz, não é o sal. E aí Deus fez uma separação, que comunhão tem essas coisas, não tem comunhão nenhuma. Muito bem. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, 6, capítulo 6 de Efésios, versículo 11 e versículo 12, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a luz. Uma pessoa que tem a luz de Cristo, meus irmãos, nós temos que entender que a luz é de Deus. Nós só somos aqueles que vamos refletir essa luz, porque nós não produzimos a luz. A luz foi dada a nós fomos iluminados por esta luz de Jesus. Quando Moisés subiu no monte para conversar com Deus, e ele falando com Deus, e aquela glória de Deus, que Deus ele tem, não em sua totalidade, meus irmãos, porque nenhum homem poderia conversar com Deus assim. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava luminoso. O rosto de Moisés estava luminoso. A pessoa, para olhar para Moisés, ele tinha que pôr a mão na frente, porque ele não conseguia olhar para o rosto de Moisés, devido a essa luz de Deus. E aí Jesus diz: vós sois, então você é. Se você não é porque tem um problema. Mas Jesus ele não disse para os discípulos: talvez você quer ser, não, você é a luz do mundo. E não pode esconder essa luz. Como é que você esconde uma cidade num alto monte?
uma cidade iluminada. Como você acende dentro da sua casa um candeeiro e coloca debaixo da cama, mas a luz é para ser colocada em lugar alto para iluminar todos os que estão dentro da casa. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, o sangue. A nossa luta, meus irmãos, não é com as pessoas. A nossa luta, meus irmãos, não é com as pessoas, com a carne, com o sangue. Lutar com pessoa não é, mas sim, Paulo diz, contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século. Quem é o príncipe das trevas deste século? É Satanás, é o príncipe da escuridão, é o príncipe das trevas, aquele que tem arrastado multidões de seus seguidores. Não, pastor, mas não tem seguidor do diabo. Você tem certeza? Todo aquele que não obedece à palavra de Deus, ele obedece a quem? Todo aquele que se rebela contra a palavra de Deus, ele está do lado de quem? De Deus? Claro que não. Todo aquele que não está andando na luz de Jesus, ele está servindo a que príncipe? O príncipe da potestade das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, ele diz assim: olha, meus irmãos, nós temos que lutar contra as trevas deste mundo, o inimigo da alma que tem seduzido o coração das pessoas, seja, meus irmãos, com as coisas enganosas deste mundo, seja com as falsas religiões. Você acredita que não tem falsa religião? Ou você tem aquele pensamento que tudo que fala de Deus é bom? O príncipe das trevas, a nossa luta é contra ele. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, quando João está escrevendo a sua carta, 1 João capítulo 5, versículo 19, João está falando do amor, está falando, meus irmãos, do amor de Deus. O que mais escreveu sobre o amor de Deus foi João, mas no capítulo 5 de 1 João, versículo 19, ele diz assim: nós sabemos que somos de Deus, e todo aquele que tem a natureza do Filho do Reino, ele já entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus, ele vive a palavra de Deus, ele faz parte deste reino celestial, ele é o sal da terra, ele é luz. Aonde ele chega, as pessoas são iluminadas com essa luz que provém do único provedor e detentor dela, o nosso Deus. Mas aí João, ele diz assim: você sabe que você é de Deus? E sabemos que somos de Deus. Versículo 19: e que todo mundo está aonde? Em que situação? Está no maligno. E que o mundo inteiro, a Bíblia nunca fala que o mundo é do diabo. A pessoa, ele é equivocada se ele falar que o mundo é do diabo, porque isso não é verdade. A Bíblia diz no salmista que a terra, os seus moradores, a sua plenitude pertencem a quem? A Deus. Mas aqui João está se referindo à condição que as pessoas estão vivendo sobre as condições do príncipe das trevas e num mundo maligno. O mundo, meus irmãos, aonde a ganância dos homens aumenta a cada dia.
O mundo, meus irmãos, aonde a avareza dos homens aumentam a cada dia, aonde os pecados dos homens eles têm se multiplicado. Fala-se tanto de amor e de paz, mas não tem nada disso. E aí João ele diz assim: olha, você precisa entender que o mundo ao qual você está vivendo, a condição dele é em trevas. E todos estes que estão andando neste curso deste mundo, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, eles estão cegos por estas trevas. Porque a pessoa que está em trevas, meus irmãos, ele não consegue ver a luz, ele não consegue enxergar a sua real situação, ele não consegue ver em quão grandes trevas ele vive, em quão grande miséria diante de Deus ele está. Ele não consegue ver, ele está cego, porque o príncipe deste século, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, diz que cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não é por falta de convidar a pessoa, não é por falta, meus irmãos, de dar bom testemunho. Eu creio mesmo que todos dentro dessa cidade de Oriente, se já não ouviram falar, vão ouvir sobre essas duas Kombi que rodam todo domingo de manhã para buscar criança. Busca na porta de casa, deixa na porta de casa. Todos. Se você chegar no boteco ali da esquina e perguntar de onde que é essas Kombi, ele sabe de onde que é. Porque todo domingo de manhã, quando eles estão ali, as Kombis passam. Eles estão vendo. Eles estão notando. Eles estão vendo que os seus filhos estão indo para um lugar diferente da onde eles estão indo. E aí você tem que olhar para o seu filho e achar assim, mas será que ele vai ser igual eu? Ele vai andar pelos mesmos caminhos que eu andei? Ele vai tropeçar nos mesmos lugares aonde eu tropecei? Ele vai andar nas trevas aonde eu andei? Ele vai precisar se arrebentar inteiro do jeito que eu me arrebentei? E estou me atando ainda das faixas e amarrando as cicatrizes da minha vida? Será que vai ser assim? Porque quem está nas trevas, ele está debaixo de ordem do príncipe da potestade das trevas deste século. Ele está vivendo debaixo desse domínio do mundo do maligno, aonde todas as coisas podem, aonde tudo é normal, aonde tudo é legal, aonde o mundo de fantasia das pessoas ainda não caiu, aquele castelinho de carta que a pessoa cria, e que o primeiro vento que dá, ele vai cair. Você precisa entrar na realidade deste mundo e ver que esse mundo vai passar, sua vida vai passar. Se você tem seus filhos e um dia sua geração, até Jesus voltar, o que vai ser deles? Por que caminhos que eles vão andar? Eles vão ver a luz de Deus ou eles vão andar nas trevas do maligno? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10. O segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Capítulo 10. Quando o povo de Deus, Moisés, está no Egito, e Deus está enviando as pragas. No capítulo 10, versículo 21, do livro de Êxodo.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, a praga das trevas. Deus enviou trevas tão densas e tão espessas que o homem era capaz de apalpar as trevas. Ele podia só usar o sentido, meus irmãos, ali do tato, porque visão ele não tinha mais, e uma pessoa que está em treva, ele não enxerga. Uma pessoa que está em trevas, ele está caindo do abismo e ele não está vendo. Ele está caindo do buraco, ele está acabando a vida dele, mas ele continua ali naquela cegueira. E quando Deus enviou a praga das trevas no Egito, vamos continuar lendo Êxodo capítulo 10, versículo 22, foi por 3 dias. Versículo 23, não viu um ao outro. A pessoa não era capaz de enxergar você aqui de perto. Se você tivesse a 20 centímetros da pessoa, ele não era capaz de te enxergar. E é assim que é o pecador, é assim que é aquele que está andando nas trevas, é assim que é aquele que através do maligno foi cegado, para que o evangelho da verdade não abra os seus olhos e ele não seja iluminado por este evangelho da verdade de Jesus Cristo. Ele não consegue ver nem ele mesmo mais. Eu creio, meus irmãos, que as pessoas se olham no espelho e eles ficam olhando o que eles estão vendo. As pessoas deste mundo, meus irmãos, nem eles se reconhecem mais. Não era capaz de ver o outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. É como se você ficasse sentado no banco aí 3 dias sem sair do lugar. Já pensou? Ué, você não vai enxergar? Então o que você vai fazer? Aonde chegou, você parou e vai ficar 3 dias ali sentadinho, quietinho. As trevas, elas cegam, paralisam, impedem. Continuação do versículo 23. Mas todos os filhos de Deus, os filhos de Israel, eles tinham luz em suas habitações. Você vê como que é o filho de Deus? Enquanto o mundo está cego pelas trevas, o mundo está paralisado, está caindo no abismo e não está enxergando, não consegue nem se levantar e se mover. Na casa do Filho de Deus tem luz. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Não se pega o candelabro e coloca debaixo da cama. Antes você acende a luz para quê? Para que você acende a luz na sua casa? Para você enxergar. E a luz, ela veio para isso, meus irmãos, para se manifestar. Jesus, quando olhou para os seus discípulos, diz assim: olha, vocês estão vendo o mundo atrás de vocês? Quem estavam atrás deles? A multidão. E qual era a situação deles? Em trevas. E aí Jesus olha e diz assim: vocês é que são incumbidos de refletir a minha luz para essas vidas, porque a luz vem de Deus, e nós somos aqueles que vamos refletir essa luz de Cristo para todas estas vidas e almas que estão vivendo debaixo destas trevas, estão paralisadas. Aí a Bíblia diz no livro de Êxodo: mas na casa dos filhos de Israel tinha luz. Você está vendo como é que Deus ele faz?
Enquanto o mundo está no maligno, se a sua casa pertence a Deus, se a sua vida pertence a Deus, na sua casa tem luz. E a luz, ela não serve somente para você, ela serve para todos os que estão dentro da sua casa, inclusive a sua família, inclusive os seus filhos, inclusive todos aqueles que pertencerem a essa casa. Muito bem. Provérbios capítulo 4, versículo 19. O Salomão, quando ele foi falar das trevas, nós estamos falando das trevas. Provérbios capítulo 4. Mas Jesus falou da luz, pastor. Mas nós vamos falar da luz também. Olha só o que Salomão escreveu no capítulo 4 do livro de Provérbios, versículo 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Ou seja, aquele que está no escuro, meus irmãos, ele não vê no que ele está tropeçando. Aquela vida, meus irmãos, que está vivendo sem a luz de Cristo e está tropeçando, eles tropeçam, eles nem sabem o que eles estão tropeçando. Mas por que muitas vezes a pessoa não vem para a luz? Ah, pastor, ele não vem para a luz porque Deus não trouxe ele. Muito bem, primeira resposta. Mas no Evangelho de João, capítulo 3, abre lá. Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 3. Evangelho de João. Você acha Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3, versículo 19. Evangelho de João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram. Eles amam mais as trevas, por incrível que pareça. A luz para ele traz vida. Verdadeira felicidade, como Jesus diz, é bem-aventurado. O que as trevas trazem para uma pessoa, para uma alma? Não traz coisa boa, meus irmãos. Mas por que ele ama tanto as trevas, não é? Só que a pessoa, meus irmãos, ele esquece de uma coisa. No princípio do erro, parece que as coisas são doces. Diz o livro de Eclesiastes ou Provérbios que as águas roubadas, elas são mais o quê? Mais doces, não é? Só que no final, presta bem atenção. No final, porque quando você vai comer algo ou beber, aonde que você sente o sabor? Mas quando descer pela sua garganta, aí você vai descobrir que é amargo. E que não valeu a pena. A princípio parece ser legal, doce, bacana. Mas quando você vai, aí desce amargo. Mas por que eles não vêm para a luz? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu preciso ir para a luz. Não, mas as minhas obras vão ser manifestas, pastor. Muito bem. Aquela mulher, quando foi colocada diante de Jesus, as obras dela foram manifestas para todas aquelas pessoas que estavam lá. Tem que apedrejar ela. Aí Jesus disse: está escrito na lei. Jesus falou: é verdade mesmo, está escrito mesmo. Está escrito lá no livro de Deuteronômio.
Tem que apedrejar mesmo. Mas aí Jesus, como ele é o cumprimento da lei, da palavra e da graça, ele diz assim: vocês que não têm pecado, pode começar. Não tinha nenhum que não houvesse pecado. E aí ele olhou para a mulher: seus acusadores, onde eles estão? Vai e não peques mais. Muda sua vida seja transformada. Tem que vir para a luz de Cristo. Mas minha vida vai ficar notória, não tem problema. O que vai aparecer daqui para frente, o que deve aparecer daqui para frente é a luz de Cristo. Isso sim tem que ficar notório. E isso sim vai ficar notório. Eles amam as trevas. Mas eu gostaria de ler também Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 13 e versículo 14. O Senhor Jesus, contando a parábola das bodas, no versículo 13 ele diz assim: então disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aonde são essas trevas exteriores aqui? É o inferno, meus irmãos. Isso daqui é aquele religioso que vai chegar diante de Cristo e dizer assim: não, mas eu fui na igreja, eu estava lá, eu fui até batizado. Ah, é? Jesus vai responder como respondeu lá em Mateus capítulo 7: eu não conheço você, não sei quem você é. Amarra ele, pé e mão, lança ele fora. O que serve? Para que serve o sal insípido, meus irmãos? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas pastor, não vai ser uma maldade de Deus fazer isso? Não, porque em Deus não há injustiça. Porque a justiça é um atributo divino e não humano. E aí Deus vai falar para o servo: amarra ele, lança ele nas trevas exteriores. Então o que é treva? Treva é sempre um lugar de condenação, de sofrimento, de martírio, de perturbação da alma. Porque lá vai haver pranto e ranger de dentes. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho de João, quando João vai escrever o Evangelho de João, e ele vai falar sobre esta luz de Deus, essa luz que Jesus ele ensinou em Mateus capítulo 5, dizendo para os seus discípulos: vós sois a luz. No Evangelho de João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então nós somos iluminados por esta luz que vem de Jesus. Veja bem, versículo 6, só para nós entendermos. Houve um homem enviado de Deus. Quem enviou esse homem? Deus. Cujo nome era quem? João. João o Batista. Mas não é porque ele tem igreja batista por causa do João o Batista. Eu li um folder em Pompeia de uma igreja batista que dizia que nós já existimos há 500 anos, só se for eles.
Porque a igreja de Cristo existe há 2000 anos. Nós não nascemos em reforma de 1500, de Calvino ou Lutero. Nós somos igreja de Cristo. Igreja de Cristo nasceu quando Cristo fundou a sua igreja. E foram chamados de cristãos. Mas não é porque era cristão porque seguia um cristianismo barato. É porque seguiam a Cristo. Nós não existimos há 500 anos. Nós existimos há mais de 2000 anos. Os anabatistas, por que foram chamados de anabatista? Foram chamados porque batizava de novo. Por que batizava de novo, pastor? Batizava de novo porque o povo batizava nas religiões pagãs, com batismo errado, batizava criança. Criança aceita Cristo para ser batizado? Criança confessa o nome de Cristo? Eu já aceitei Cristo, mãe. Quando ele nasce. A pessoa aprende errado, meus irmãos. Faz errado. Os anabatistas eram conhecidos assim porque eles batizavam de novo. E nós não somos de João Batista. Nós somos igreja de Cristo. Nós não existimos há 500 anos. Um homem chamado João, cujo nome era João, versículo 7. Este veio para dar testemunho e para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8. Não era ele não era o quê? Ele não era luz, porque a luz não é do João. A luz é de Cristo, aquele que alumia todo homem. João era só como Jesus ele diz. João era uma luz, vós sois a luz. João era uma candeia que ardia. O João ele chegava lá, meus irmãos, aonde quer que ele chegava, ele era uma luz para iluminar todo homem. Uma luz que refletia Jesus Cristo. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 35. Quando Jesus vai falar dos seus testemunhos, das suas obras, ele diz assim sobre João: ele era a candeia que ardia e alumiava. O João chegava no meio dos religiosos e falava assim para eles: raça de serpentes, víboras, vocês são um bando de víbora. Como assim, pastor? Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? João, quando ele chegava diante do Herodes, ele dizia: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. João ele não tinha medo, ele era uma luz que iluminava, meus irmãos. Ele era uma candeia que ardia. Esse era o nome dele, João. Ele não ficava alisando ninguém, não. Os homens que vinham até João arrependidos do seu pecado: o que você faz? Eu sou soldado, eu faço tudo quanto é coisa errada. Então você não faz mais. João era uma luz que ardia no meio de um mundo em trevas. E a Bíblia diz que os de Jerusalém e de toda a circunvizinhança, eles vinham até João confessando os seus pecados, porque João era uma luz que ardia no meio das trevas deste mundo. Que pena que os cristãos de hoje não querem ser assim. Uma luz que arde no meio das trevas.
Então o cristianismo vai aceitar tudo. Vai ter que descer tudo de goela abaixo. João era uma luz que ardia. Efésios capítulo 5. Já estamos quase terminando. João era uma luz, uma candeia, disse Jesus. Efésios, depois de 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ponto e vírgula. Andai como filhos. Qual é o hino que nós cantamos? Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando a Deus em luz, a Deus em luz, filhos da luz. Filhos da luz. Você era treva, agora você é um filho da luz. Então ande como tal. Ande como um filho da luz. Se comporte como um. Tenha uma conduta, uma responsabilidade e uma influência neste mundo como um filho da luz. Versículo de número 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem nas trevas, até o dizê-lo, é o quê? É torpe. Por que as pessoas gostam das trevas? Por causa de ficar oculto, né? Porque a pessoa acha que não tem ninguém vendo. Eu chamo isso da síndrome do final de semana e da noite. A pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta, quando chega sexta-feira, começa. O domínio das trevas. Tudo aquilo que está oculto começa a aparecer. Você passa na 15 de novembro, 5 horas da tarde, você só vê carro e pessoa andando. Passa depois das 6h30 para você ver. Tudo aquilo que está escondido, meus irmãos, começa a aparecer. Começa a surgir, a brotar. Aí Paulo diz assim: o que eles fazem nas trevas, em oculto, até para falar é difícil. É ruim. Versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz, tudo. Então por que a pessoa não quer vir para a luz? Porque tudo vai ser manifesto na sua vida. Só que para o bem dele, para o perdão dos seus pecados, para a sua vida. Vamos terminar lendo
1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se esconde uma cidade no alto, não coloca o velador embaixo da cama, antes põe ele no lugar dentro da casa, para que alumie toda a casa e todos que estão nela, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. As obras não são para glorificar os homens. As obras são para glorificarem ao Pai que estás nos céus. Último versículo, versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Então Pedro ele diz assim: olha, vocês são um povo escolhido de Deus, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele. Quais são as virtudes? A natureza do Filho do Reino, a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como que você vai anunciar para uma pessoa a natureza de Deus se você não tem? Como é que você vai falar que é o sal se você não é? Como é que você vai falar da luz se você não reflete a luz de Cristo? Aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois o sal da terra. Se não servir para salgar, preservar, combater, para nada presta, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo. Se não servir para alumiar, guiar uma alma até Cristo, que é a verdade, o caminho, que conduz à vida eterna e à vida, vai ser uma luz debaixo da cama. Não tem serventia nenhuma. Ou você é luz, ou você está nas trevas. Ou você é sal, ou você é insípido. Das trevas não tem coisas boas. Mas apesar que a Bíblia diz que os homens amam mais as trevas do que a luz. Mas Paulo dá um conselho: viva como um filho da luz. Porque senão, vou dar um conselho para você que a Bíblia dá. Você vai continuar tropeçando nas mesmas coisas que você tem tropeçado até hoje na sua vida. Vai continuar. Eles nem sabem no que tropeçam. Mas Deus chamou o seu povo, sua igreja,
Lá no livro de Apocalipse diz, o luzeiro. Para quantas igrejas Jesus pediu para João escrever? 7. Quantas hastes tem o candelabro? 7. A igreja, ela é o luzeiro no mundo em trevas. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, soberano sobre todas as coisas. E queremos, Senhor, te agradecer pela sua palavra, pela sua luz, Senhor, que veio iluminar as nossas vidas. Como o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Ó Pai querido, eu peço, Senhor, pela tua igreja aqui em Oriente, que ela seja um luzeiro, Senhor, neste lugar. E para todas as suas igrejas, Senhor, que estão espalhadas por este mundo, que elas sejam, Senhor, o sal e a luz aonde quer que elas estejam. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai querido, todas as almas, que elas realmente, Senhor, sejam sal e luz, que elas venham, Senhor, alumiar, Pai, com a tua luz, a vida dos homens em trevas deste mundo. Pai, eu peço que o Senhor quebrante e quebre, Senhor, toda a cegueira, Pai, que o príncipe deste século tem cegado os homens com as trevas, para que não vejam, Senhor, a luz do teu evangelho e sejam salvos por ele. Eu peço por esta cidade, Senhor, para os seus moradores, as suas autoridades. Peço pela cidade de Marília, de Pompeia, de Quintana. Senhor, eu peço por cada alma que está nesses lugares, sofrendo. Aquelas que estão, Senhor, a cada dia caindo nos abismos, porque estão envoltos nas trevas. Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia delas e conduza, Senhor, elas ao luzeiro. Conduza elas, Senhor, aquele que é a candeia que vai arder, Senhor, neste mundo em trevas. Aquele que vai refletir a tua luz. Aquele que vai colocar no lugar mais alto, Senhor, para que ela brilhe e alumie todo homem. Aquele que vai, Senhor, glorificar o teu nome, porque vai ver esta luz bendita. Santo Deus, que o Senhor abençoe, Pai, cada vida e cada alma aqui nesta noite. Abençoe aqueles que não vieram também, Senhor. Nós te pedimos pelos enfermos, pelos doentes, pelas crianças. Que o Senhor abençoe, Senhor, todas as necessidades. Que o Senhor esteja suprindo todas elas, Senhor, em cada vida aqui. E guardando-nos, Senhor, neste mundo em trevas, para sermos, Pai, a tua luz. Em nome de nosso Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Muito bem. Acredito que nós não temos nenhum recado. Esquecendo. Nós temos aqui a nossa querida, que veio de novo, a Angélica, eu esqueço o nome. A Rosiane. Muito bem, Rosiane. Deus te abençoe. Rosiane quer ser policial federal. Vamos orar por ela. Nós tivemos aí o aniversário do irmão Luiz Cláudio de Jesus. Depois o nosso irmão Renivaldo Costa, também.
E amanhã o Mateus também vai fazer aniversário, está crescendo. Pois é. De quem? Bia, que dia que é, Bia? Dia 1º do? Ah, foi agora. O da Bia, a Bia passou. Nós comemoramos aqui no dia do aniversariante? Por causa do dia. Tá bom, então você vai entrar nesse mês agora, né, Bia? Tá certo, a Bia também fez aniversário. Os irmãos aí estão todos novinhos, né? Com a graça de Deus, Deus tem conservado a vida de cada um. E nós estamos felizes por isso. Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, meus irmãos. Nossa igreja é uma igreja de Cristo. Nós não estamos aqui há 500 anos. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos. A igreja ela vai permanecer. Ela vai existir sempre. A igreja nunca sumiu. A igreja ela existe desde quando Jesus a fundou. E eu oro todos os dias para Deus conservar a todos e que a porta da sua casa sempre permaneça aberta. E que as nossas crianças, escola bíblica, elas cresçam. Elas vão crescer. Daqui uma década, já estão tudo com 18, 20, querendo formar suas famílias, e elas têm todo o nosso amor e a nossa atenção, com todos os irmãos. Meus irmãos, nós estamos terminados. Que Deus abençoe a todos e vão em paz.